Você sabe que nos meus muitos anos de carreira como roteirista, eu li, escrevi, aprendi, produzi, publiquei, consumi muita coisa ligada ao mundo do humor. E entre tantas coisas incríveis que existem por aí, de comediantes, humoristas internacionais, do presente e do passado, a melhor observação que eu ouvi sobre humor foi de um brasileiro do nosso tempo, o ator e escritor Pedro Cardoso. Foi uma frase que ele disse numa conversa com o Porchat no canal do YouTube sobre livros, o Livro Aberto, que eu produzia com o Fábio. E quando ele foi comentar o poder do humor, o Pedro Cardoso disse o seguinte: o humor talvez seja o modo de comunicação mais poderoso que a humanidade jamais produziu. Que quando você entra em contato com uma piada e você ri dela, você nem sabe se você concorda ou não com ela, você simplesmente é assaltado pela verdade da piada. É muito preciso, muito perfeito isso, porque é exatamente um assalto. E você tem que entregar tudo, como é recomendado, aliás. Você entrega celular, a carteira, se for assalto, a mão armada. E em caso de humor, você entrega a gargalhada para a verdade da piada. E uma ilustração que eu adoro, de quem não se entrega à verdade dos fatos, é uma antiga tirinha do cartunista americano Schultz, aquele que criou Peanuts, aqueles personagens maravilhosos, Charlie Brown, Snoopy, Lucy. E nessa tira, a Lucy e o Linus estão caminhando, aí a Lucy vê alguma coisa no chão e diz para o irmãozinho: nossa, olha só, uma enorme borboleta amarela. Não é comum ver uma borboleta amarela por aqui nessa época do ano, a menos, é claro, que esta borboleta tenha vindo do Brasil. Aí a Lucy se abaixa e continua falando, porque as borboletas amarelas fazem isso de vez em quando, sabe? Elas vêm voando do Brasil. E aí o Linus olha para baixo e diz, mas isso não é uma borboleta amarela, é uma batata chip. A Lucy olha para o chão assim e manda: puxa, que coisa mesmo. E como será que a batata chip conseguiu voar do Brasil até aqui? E aí, quando a gente ri da teimosia da Lucy, a gente está rindo da gente mesmo. Está rindo dos nossos defeitos, das coisas tortas, da nossa dificuldade em admitir que a gente errou. Porque o nosso cérebro não quer abrir mão dos argumentos que ele construiu, ele perdeu tempo, as coisas que ele previu que iam acontecer. Exatamente como acontece com o motorista, que ele erra o caminho na estrada, mas ele continua sempre em frente, chega na cidade errada, tudo para não fazer o retorno, como a mulher que está ao lado falou para ele fazer. Porque fazer o retorno é voltar atrás, literalmente. É admitir que errou. E como o cérebro odeia errar, ele detesta também admitir que errou. Porque o cérebro é uma máquina de predição. Ele quer predizer o que vai acontecer e acertar sempre. Eu desconfio que nosso cérebro tem dois hemisférios para ele bater palminha para si mesmo quando ele acerta. E essa coisa de perguntar para a gente, você quer ser feliz ou ter razão? Nem faz sentido. Óbvio que o cérebro quer ter razão, até porque estar certo é o que faz ele feliz. E o que pode desarmar mais uma máquina de predizer do que justamente o fator surpresa, inesperado, o sobressalto. E o que desarma a máquina em gargalhadas é uma das ferramentas usadas no humor, a inversão de expectativa. Tem aquela construção setup, né, quando você estabelece o contexto, a cena em que a piada vai acontecer, preparando o público para a punchline, que é o desfecho, o clímax da piada. E um exemplo disso, uma piada super antiga, clássica, da My Lady, dona de um castelo inglês, e ela chama o motorista James para uma conversa séria, dizendo: James, vem aqui. Pois não, Milady, eu quero que você desabotoe a minha camisa. Milady, me perdoe, mas James, estou mandando. James, desabotoe a minha camisa. E o James, pois não, Milady. Agora tire a minha saia, James. Milady, por favor, a saia. É uma ordem, James. Tire a minha saia. Sim, Milady. E agora, James, tire o meu sutiã. O sutiã não, Milady. James, tire o meu sutiã. Sim, Milady. E James, da próxima vez que você vestir as minhas roupas, você está demitido. Repare como o nosso cérebro, que vinha lentamente construindo a cena de um jeito, se vê obrigado a repentinamente inverter os papéis, trocar os figurinos num segundo para que tudo faça sentido. É como o bu na hora do susto, ou mãos ao alto na hora do assalto. Ou, como eu mesma costumava dizer, o humor é um susto na lógica. Isso antes do Pedro Cardoso resumir muito melhor, né? De qualquer forma, veja como o humor é timing, como o ajuste
cognitivo tem que ser feito instantaneamente, como o teu cérebro tem que reenquadrar tudo num átimo para ver por um outro ângulo. E sabe quem também faz exatamente como humorista, que busca enquadramentos da realidade por ângulos inusitados? Isso mesmo, o fotógrafo. Pega o exemplo de um fotógrafo de casamento, fotógrafo ou fotógrafo, no casamento, tá todo mundo com roupa social, né, traje de gala, daquele tipo que praticamente impede qualquer movimento. Os homens estão fixados no chão por sapatos, contidos por ternos e enforcados por gravatas. As mulheres maquiadas em modo retrato, né, congeladas por vestidos e imobilizadas por saltos finos e altíssimos. Basicamente, ninguém se move no casamento. O noivo está parado, a noiva entra em passinhos minúsculos, arrastando metros de tecido. A única pessoa que se move livremente é o profissional da fotografia. O fotógrafo ou fotógrafa se agacha atrás do padre, ajoelha na frente dos padrinhos, sobe na santa, se pendura no crucifixo, deita no altar, assume qualquer lugar, em qualquer posição, em busca da melhor foto. O mesmo acontece com o humorista, quando ele constrói uma piada. Ele não está criando realidade, ele está enquadrando a realidade de um ângulo diferente para produzir arte. E arte, minha gente, exige soltura, exige liberdade, movimento. E é por isso que o casamento só fica bom quando os noivos trocam de roupa, os convidados arrancam a gravata, as mulheres tiram o salto e trocam por havaianas, todo mundo cai na pista de dança, até que alguém enfia a cara do noivo no bolo e está todo mundo feliz. Aliás, torta na cara é sempre engraçado. Desde que o mundo é mundo e a torta é de creme. A torta na cara é mais engraçada quando a pessoa for austera, arrogante, importante ou muito poderosa. Por quê? Porque a torta na cara desempodera. A tortada na cara desempodera a autoridade instantaneamente. Até o mais despótico vira um cara risível. Pá, torta na cara. Lá se foi o poder do chefe, do pai, do rei. Falar nisso, o humor nasceu exatamente com essa ideologia, a de desempoderar os poderosos e empoderar os desempoderados. Por isso que as autoridades sempre tiveram medo e até censuraram humoristas, por medo de serem ridicularizados em suas piadas. O bobo da corte também tinha esse papel na corte, mas era o único que não tinha cabeça decepada quando fazia graça com o rei, porque ninguém temia o bobo. O bobo não conta, ele não é levado a sério, então não tem importância. É o humor sem perigo, né, para os poderosos, sem crítica, humor tolo, ingênuo, parecido com o humor infantil do palhaço. Na verdade, o humorista é muito associado com um palhaço, né, numa versão simplista. Só que o humorista é bem mais do que um palhaço, porque o humor é o circo inteiro. O humor pode ser comparado ao trabalho do mágico, que surpreende, fascina, tirando inesperados coelhinhos de risos da cartola, com truques cheios de graça. O humor tem notas do atirador de facas, lançando provocações que alfinetam as pessoas e que, apesar do medo, costumam sair ilesas, fisicamente, pelo menos. E tem ainda o toque do malabarista, né? Que todo humorista brinca com as palavras como quem brinca com fogo. E o humorista também pode ser associado ao equilibrista, a famosa corda bamba, que acelera o coração quando a gente vê o artista atravessando com seus pequenos passos. É a versão física do famoso limite do humor. Exatamente como a linha tênue que separa o engraçado, às vezes, do ofensivo. E cair na ofensa é tão desastroso quanto levar um tombo do alto e cair de cara no picadeiro. A mesma analogia vale para o trapezista que salta da plataforma, se lança no ar, o humorista que se joga numa piada arriscada, mas que termina arrancando aplausos quando finalmente ele se segura na barra. Mas veja, malabarista na corda bamba e trapezista no ar precisam de uma rede de segurança. No caso do show de humor, essa rede de proteção vem do público. É a conivência de quem está vendo o show. E sem segurança, o humor não funciona, porque um trapezista que cai no chão não é comédia, é tragédia. O humor acontece em ambientes seguros, pessoas que a gente conhece, que gosta da gente da comunidade. O humor exige segurança, porque ele provoca alívio e relaxamento. A gente usa expressões, eu tive frouxos de riso, fiz xixi de tanto rir. E quando o riso libera, ele afrouxa a gente. E a gente fica vulnerável. Que nem os animais, porque quando a gente busca apoio do bando, a gente vai para um esconderijo, ou em momentos que a gente está fazendo xixi, ou está comendo, está parindo, copulando, procriando, a gente está vulnerável, a gente precisa de apoio, precisa de um lugar seguro. Nesses momentos de vulnerabilidade, a gente pode ser atacado. Quem já brincou com um cachorro que estava comendo sabe do que eu estou falando, né? Ele está comendo, não mexe com o bicho.
E o humor precisa desligar todo um sistema de alarme, de medo, né? Esse alarme constante que está, esse mecanismo de flight or fight, né? De você fugir ou enfrentar. Esse sistema de ameaça precisa ser desligado para o humor acontecer. Né? E eu tinha esquecido até de falar que o humorista também parece com um contorcionista de lógica e cognição, um domador de cérebros da plateia, para completar a analogia com o circo. O humor é, enfim, um circo para o cérebro. E aqui tem mais uma analogia. O circo, com aquela lona redonda apoiada no mastro, para a imaginação da gente, é como uma nave espacial. Ele chega do nada na cidade e do nada vai embora. Assim como o humor, que é a nave espacial que leva a gente para o desconhecido do inconsciente, onde somos possuídos por ideias alienígenas que nos tomam de assalto e, num sobressalto, nos fazem rir até daquilo que nós discordamos. Viva o humor! O humor é muito importante.